Aboru aboiê, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Yanifai Fafunkel, Xungumi, Beto Yussi, aqui no Rio de Janeiro, bairro de Bento Ribeiro. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui, que estão seguindo a gente aí no canal, que está compartilhando. Não se esqueça de ativar o sininho para notificações. Sempre que tiver um novo vídeo, para que você possa ser notificado, certo? E poder participar aqui. Deixe seu comentário, deixe sua opinião, sendo ela boa ou não, a favor ou contra, tudo aquilo que é bem-vindo, né? Tudo aquilo que nos acrescenta é bem-vindo. E a Iá agradece. Bem, no tema de hoje, nós vamos falar sobre o que é um sacerdote. O que significa ser um sacerdote? O que significa ser uma sacerdotisa? De fato, não estou falando somente da cultura Ixexilabá, não estou falando somente de Sim Orixabilê. Eu estou falando de pai de santo, mãe de santo, independente de cultura. Até na igreja, né, nós temos o padre como sacerdote, certo? E o que seria para você, afinal de contas, ser um sacerdote? Será que um sacerdote, ele se torna um sacerdote porque ele se inicia para tal coisa? Será que um sacerdote, ele se torna um sacerdote para ganhar dinheiro, para ter fama, para ter sucesso? Não, pessoal. O que é ser sacerdote na visão espiritual? Sacerdote é uma pessoa, é um ser que veio do céu para a terra com a missão de cuidar, de guiar, de orientar aquela comunidade no caminho correto, no caminho do equilíbrio, para que as pessoas elas possam encontrar aquilo que é melhor para a sua vida, né? Aquele melhor caminho, o melhor emprego, o melhor trabalho, o melhor destino, certo? Sendo que hoje, no nosso mundo, o que está acontecendo é o seguinte: todo mundo que se inicia vira sacerdote, não é verdade? Todo mundo que passa por uma iniciação se torna sacerdote. Será que isso está certo? Eu digo que não. Sabe por quê? Porque para você ser um sacerdote, você tem que ter, além de sabedoria dentro da sua cultura, né, que é a religião ali que você, né, está praticando. Além da sabedoria, você tem que ter experiências vividas. Não é somente passar pela iniciação de orixá, ou iniciação de ifá, ou ritualísticas, e de repente a gente fala: oi, eu sou um sacerdote, eu sou uma Yanifá, eu sou uma Balaú. Não é assim que funciona não, pessoal. Em cultura nenhuma. Para isso existe um tempo determinado, uma hora certa, o local certo do teu destino, do destino de cada um. Existem ori que absorvem a sabedoria, né, o aprendizado de uma maneira mais rápida. Assim como também existe as ori que são demoradas, né? As pessoas não conseguem associar ou memorizar, enfim. Mas o que seria ser um sacerdote ou uma sacerdotisa em si? É fazer o que a Iá está fazendo aqui. Como muitos outros irmãos de Axé estão aí, né, nas redes sociais, fazendo o seu papel diante da sociedade no caminho espiritual. Que seria o quê? Não é ensinar magia, não é ensinar isso ou aquilo. É dizer para as pessoas a verdade como a coisa funciona. Então a Iá resolveu gravar esse vídeo, tá? Com o nosso tema, o que é ser um sacerdote, o que é ser uma sacerdotisa de fato. Ok? Para que o ser humano ele possa entender, tá, pessoal, que quem faz o sacerdote ladrão é o próprio ser que vai procurar ele. Vocês sabiam disso? Pois é. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. As pessoas acreditam muito mais num sacerdote que anda bem vestido, que mora numa casa robusta, que tem um carro zero na garagem,
do que num sacerdote que mora numa casa de telha e que possivelmente ele não tem automóvel. Por quê? Porque a cabeça do ser humano, ela vai raciocinar da seguinte forma: se aquela pessoa vive daquele jeito, como é que terá as capacidades para me ajudar? Então eu vou procurar aquele que tem situação financeira boa, que mora num lugar bom. Esse sim vai ter uma condição boa para nos ajudar. E aí eu paro e pergunto para vocês, por que será que o ser humano ele pensa assim? Será que ele acha que o sacerdote ou a sacerdotisa, eu estou falando de ambos, tá? Que possui uma vida estável, estabilizada, né? Por que será que o ser humano ele acha que de fato aquele sacerdote vai ajudá-lo? Você acha mesmo que porque ele tem, ele vai querer dividir com você que está precisando? Para ele poder perder? Não, pessoal. Ele não vai querer dividir com você. Porque primeiro ele vai olhar a família dele, primeiro ele vai olhar a casa dele. Certo? Então assim, o ser humano ele tem que parar, tá? De ficar comendo com os olhos. Eu acho que é o termo mais correto para esse tema que hoje a gente está conversando aqui, né? O ser humano ele tem que entender que o orixá da pessoa, ele escolhe o lugar aonde ele quer ser cuidado, aonde ele sabe que o seu filho, ele vai aprender o que ele precisa para a vida dele. Por isso que existem tradições e religiões, caminhos e caminhos. Muitas pessoas eu vejo hoje saindo de suas religiões e buscando a cultura do Ifá, de Xixelabá, de Senhor Ixabelé. E a grande maioria dessas pessoas não tem noção do que estão fazendo com as suas próprias vidas. Como é que você, ser humano, abandona aquilo que o seu ancestral, os seus ancestrais te ensinaram uma vida toda para você seguir dentro de uma cultura onde tu não conhece nada, onde tu não conhece ninguém, onde não vão te ensinar nada porque eles não ensinam, certo? O significado do nome Babalaô, que são os nossos mais velhos, os nossos sábios, ao qual a gente deve muito respeito, sim, porém não são todos que sabem carregar esse sacerdócio, certo? Mas o próprio título, ele já diz, Babalaô, pai do segredo. Qual o segredo? O segredo da tua vida. Então você abandona a tua religião, tá? Ao qual você seguiu uma vida inteira, para poder seguir um ser humano que sabe como te ajudar, porém a tua vida está nas mãos dele. Ele vai optar por te ajudar ou não. E aí você para e analisa. Será que vale a pena você largar tudo aquilo que você conhece, você jogar fora tudo aquilo que você tem, toda uma caminhada, toda uma estrutura de vida espiritual, para você entrar dentro de uma religião que você não sabe nem o que é, nem o que significa? Pessoal, vamos parar, tá? Conselho de uma boba que não sabe nada da vida, porque eu tenho muito mais a aprender com todo mundo que vem aqui e me procura do que vocês têm a aprender comigo. É por isso que a IA montou o canal novamente, para poder passar para vocês avisos, orientações, experiências, porque o mundo ele tá de cabeça para baixo. E o ser humano está se permitindo a isso, certo? Se você faz parte de uma cultura e você quer aderir conhecimento dentro de outras, bom, conhecimento nunca é demais. Só que você de fato precisa entender e descobrir primeiro qual é o seu caminho, para que você possa depois, se assim for e estiver no seu destino, entrar dentro de outras questões, dentro de outros caminhos espirituais, culturas e religiões, certo?
Porque, pessoal, tirem isso da cabeça de que eu me iniciei no orixá tal, eu fiz Itefá, eu fiz isso, agora eu sou um babalorixá, eu sou uma ialorixá, eu sou um babalaô, uma ianifá, enfim. Isso é mentira. O que te torna um sacerdote e uma sacerdotisa de verdade é você lutar pela verdade do teu orixá. É você pregar aquilo que o orixá faz na tua vida. E como que você vai pregar isso? Passando para outras pessoas. Para que as pessoas elas possam entender o que é a espiritualidade, o que é uma iniciação de orixá, o porquê tem a necessidade de se iniciar. Não é simplesmente, olha, você está tendo cobrança de santo, santo não cobra nada de ninguém, porque o santo ele não precisa da gente. Nós precisamos dele. Nós precisamos de orixá. Nós precisamos cultuá-lo, rezar, cantar, implorar e mostrar para eles que eles existem e que nós somos devotos deles, para que eles nos ajudem, para que eles nos ensinem a ter paciência, suruni babauá, como se diz em Urubá, para que eles nos ensinem a calma, a estratégia de como passar por um problema, como resolver um problema, uma questão familiar, seja qual a questão ou o problema que for. O que seria a iniciação de orixá em si? É despertar aquilo que já nasce com você, dentro daquele culto, daquele orixá. Então, vou dar um exemplo aqui. A pessoa se inicia para Oxum, tá? Vou dar um exemplo. A gente sabe que na Nigéria, né, dentro da nossa raiz espiritual, que é tudo aquilo que o brasileiro conhece, nasceu e veio dessa raiz chamada Mãe África, certo? Então, o segredo de tudo aquilo que o brasileiro acha que conhece aqui no Brasil, veio de lá. Então, a gente entende e é ensinado que lá cada orixá ele tem o seu próprio culto. Então, uma mulher ou um homem ou uma criança se inicia dentro do culto de Oxum. Qual seria o significado dessa iniciação para aquela pessoa? Aí você vai lá e busca quem foi esse orixá. Como que esse orixá se comportava diante dos problemas, das perseguições, né? Como que esse orixá, ora ele era calma, ora ele era guerreira, ora o mar estava revolto, ora ele precisava desviar. É isso que vai ligar você àquele orixá, àquela energia. Por isso você foi orientado a se iniciar dentro daquele culto. Porque você não tinha paciência, você não tinha estratégia, você não sabia como, né? Muitas das vezes no culto de Oxum, né, as pessoas elas se iniciam por conta da autoestima, depressão, perseguição, existem vários motivos. E como que você vai descobrir qual é o seu motivo de estar se iniciando para aquele orixá de fato? Através do Odu que sai na iniciação da pessoa. E qual é o papel do sacerdote ou da sacerdotisa? Explicar isso para você que é filho de orixá. Explicar isso para você que vem consultar. Para que você não fique perdido, pessoal. E por que a senhora está falando sobre isso? Pessoal, a nossa Ori, ela é o nosso primeiro orixá. E através da nossa Ori, a gente entende, precisamos entender, que a gente não aprende nada sozinho. O cliente que vai na tua casa consultar com você, o cliente que vem aqui consultar comigo, ele me ensina. Ele está trazendo algo para mim, através da consulta oracular dele. Certo? Então, se um sacerdote, ele não tem experiência do que é passar fome, do que é não ter dinheiro, do que é perder um ente querido, do que é se sacrificar sozinho, do que é olhar para o lado e não ter ajuda de nada nem de ninguém, como é que um sacerdote ou uma sacerdotisa
ele vai conseguir ajudar aquela pessoa que está passando por esse problema. Pessoal, a espiritualidade, ela é lógica, certo? Por isso usamos o termo, tá? De que a gente só dá aquilo que a gente tem. Vamos parar de pensar, tá, meus irmãos, que a gente só usa esse termo, eu só posso dar o orixá tal, só posso fazer iniciação tal, se eu tiver iniciação tal, se eu for iniciado naquele orixá. Não, não, não. Isso daí é o que ensina a cultura, certo? É como emana a cultura e religiões com as suas hierarquias. Mas a Iá está falando aqui de espiritualidade, de sacerdócio. Como é que você, sacerdote, que nunca sofreu, que não sabe o que é criar um filho, uma filha, você, sacerdote, que não sabe o que é o amor de uma mãe, o amor de um pai, pode ter amor pelas pessoas. Me diz, como é que você vai ajudar essas pessoas? Pois é. Então, ser sacerdote, pessoal, ser uma sacerdotisa de fato, é você colocar aquelas pessoas do teu ebé aí, que te procuram, ao qual o Exu traz para você cuidar, e se traz é porque tu tem capacidade para cuidar. Colocar essas pessoas no seu devido caminho espiritual. Mas eu já vou dizendo que existem muitos que vêm e muitos que aqui vieram, tá? Em minha casa, buscando por algo que eles queriam. E quando a espiritualidade falou, olha, é assim, a pessoa não quis seguir. E aí o que acontece muitas das vezes? O sacerdote, a sacerdotisa é culpado, né? Então, pessoal, a Iá gravou esse vídeo aqui para poder dividir com vocês um pouco sobre a minha opinião, sobre o que é ser um sacerdote, ser uma sacerdotisa de fato. Eu me considero uma ótima sacerdotisa, ok? Cultuo os meus orixás, cuido dos meus filhos, cuido dos meus clientes. Sempre tento dar a orientação de uma melhor forma para que a pessoa possa entender o que ela precisa para a vida dela. Muitos aceitam, né, o que o oráculo ali está dizendo no momento, outros não, mas aí já não é um problema nosso, é um problema da pessoa, de aceitação do ser humano, até porque a espiritualidade ela não determina nada, ela nos orienta. Então a gente segue se a gente quiser, certo? Então você que é sacerdote, você que é sacerdotisa, por favor, meus irmãos, vamos tentar, de alguma forma, consertar, ou pelo menos tentar melhorar coisas que não estão certas. Porque quando a gente tenta melhorar, quando a gente vai aderir conhecimento para dentro do nosso axé, para dentro da nossa casa, a gente evita dos seus filhos procurarem outros sacerdotes, certo? Mas todo pai e toda mãe que tem conhecimento, principalmente de oráculo espiritual, ele sabe quem são as pessoas que ali rodeiam. Não vão pensando que sacerdote, pessoal, ele tem uma vida boa. Não vão pensando que sacerdote não fica sem comida dentro de casa. Não vão pensando que o sacerdote, ele perde a noite de sono. Ah, o meu sacerdote deve dormir a noite toda, né? Vive viajando e postando foto, né? Que tá aqui, que tá ali. Não caiam nessa, porque isso não é realidade. Um verdadeiro sacerdote, ele passa pelos seus problemas, sim. Sabe por quê? Porque a pessoa que veio para fazer o certo nessa terra, ao mando de Olodumare, com um destino predestinado para aquilo ali, ele é atacado 24 horas, pessoal. Então é óbvio que nem sempre ele vai ter uma vida boa. Se engana quem pensa que é assim, certo? Agora, se aonde você tá com o seu sacerdote rico, tá bom para você, axé. Axé por isso. Mas fico aqui o meu alerta para todos vocês. Não acreditem em tudo que os olhos veem. Ser sacerdote, ser uma sacerdotisa de fato, é você já nascer com aquilo ali. É você ter o dom
espiritual para levantar uma pessoa de uma cama de um hospital, como já aconteceu muitas vezes aqui. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão assistir esse vídeo e vão saber de quem eu estou falando. Ser sacerdotisa, ser sacerdote, é você ter o dom de simplesmente falar e conseguir transformar a vida de alguém. Sem até mesmo que você precise fazer um ebó ou uma consulta oracular para isso, como já aconteceu. É você levantar a pessoa que está caída por causa de uma doença e dizer para essa pessoa: você vai conseguir, você pode, você é capaz. E essa pessoa voltar um tempo depois e te agradecer pela força que você deu naquele momento para aquela pessoa. Às vezes, pessoal, nem tudo é ebó, nem tudo é assentamento de orixá, certo? Só que o mais difícil é a gente encontrar o sacerdote ou a sacerdotisa que se propõe a ajudar a pessoa. Por quê? Porque eles também já passaram por traições, como essas pessoas que vêm nos procurar, que estão passando por traição, ou por falsidade, ou por enganação, entendeu? Todo sacerdote, ele passa por isso, porque se ele não passasse, como é que ele teria condições de poder ajudar alguém? Não é verdade? Então, pessoal, fica aí o meu alô para vocês, o meu alerta, a minha opinião. Eu quero que todos vocês fiquem bem. Eu quero que todos vocês tenham axé, que todos vocês tenham vida longa, que Mamãe Oxum possa cuidar de cada um de vocês, tocando no coração de vocês, para que a gente consiga, de alguma forma, viver no mundo melhor, né? Todos os vídeos que a Iá está gravando, todas as orientações que a Iá está passando para vocês, experiências, não é para criar guerra com ninguém, pelo contrário, é para poder alertar, né? E assim, se possível, juntos, a gente conseguir fazer aquilo que é certo. Ok? Meu aboru aboiê a todos vocês. Que Ledumare abençoe. Beijo da Iá. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, para que mais e mais pessoas possam nos seguir e que assim a gente consiga alcançar o máximo de pessoas, né? Para que a gente consiga ajudá-los, né? A superar seus problemas, né, a cair na realidade do que está acontecendo, porque a espiritualidade, ela de fato existe, né? E todos aqueles que estão desejando mal ao outro, um dia vão pagar. Todos aqueles que estão fazendo o que é errado e sabem que estão fazendo coisas erradas, eles serão cobrados. É como se fosse a Bíblia, né? Enquanto você não conhece a palavra, você não é um pecador. Mas a partir do momento que você conhece a palavra, detém daquele conhecimento e ainda assim você erra, aí, meu irmão, você com certeza terá a cobrança vinda dos céus. Certo? Aboru apoiei, pessoal.